Fagulhas de Luz com Sidney Fernandes. Produção Theo Oliveira. Olá, muito boa tarde para você ligado na 87 FM, você também que segue Sidney Fernandes, o escritor espírita, nas redes sociais. Estamos chegando para mais um programa Fagulhas de Luz, aqui pela 87 FM, todos os dias ao meio-dia, e no canal do Sidney lá no YouTube, às 17 horas também, de segunda a sexta. E por falar em Sidney, seja bem-vindo a mais um Fagulhas. Olá, uma boa semana para você, Theo. Uma boa semana para o Hernani e para o Paulinho, que daqui a pouco vai estar por aí também. Para os nossos amigos aí que nos acompanham, as costureiras, as cozinheiras, os motoristas de Uber, de táxi, os caminhoneiros que passam por Bauru. Uma boa semana para todos, Theo, e para você também. Muito obrigado, Sidney. É sempre bom estar com você aqui no Fagulhas e nas nossas outras atividades. Sidney, lembrando que o seu artigo, o artigo baseado em um vídeo do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e você intitulou o artigo de Evidências da Continuidade da Vida. E a pergunta de hoje é uma pergunta que eu acredito que quem está do outro lado aqui ouvindo a gente nesse momento também se faz, Sidney. Os espíritas falam muito sobre a reencarnação, né? E eu pergunto a você, existem, Sidney, provas científicas? Porque muitas vezes crianças, né, principalmente quando estão ali mais novinhas, têm alguns exemplos de alguma situação como essa. Isso é provado, Sidney? Dá para a gente acreditar nessa situação? Os cientistas não costumam falar em provas. Eles têm uma terminologia própria dizendo que há fortes evidências de que eles encontraram em crianças informações muito seguras de que elas se recordam de vidas anteriores. E eu lembraria as pesquisas realizadas pelo professor Ian Stevenson. Aliás, na semana passada eu cometi um erro, falei que ele era americano porque ele trabalhava na Universidade de Virgínia. Na verdade, ele é canadense. Mas o professor Ian Stevenson escreveu um livro chamado 20 Casos Sugestivos de Reencarnação. Agora imagine você, Theo, um volume enorme, grosso, com apenas 20 casos. Então você pode imaginar como ele foi cuidadoso. Ele tinha uma equipe que, primeiro, fazia contato com crianças entre 4 e 6 anos de idade, que começavam a ter lembranças, detalhes, personalidades desconhecidas por essas criancinhas. E essa equipe ia atrás das provas, primeiro, da existência daquele personagem, depois, das testemunhas, e tomando cuidado para que uma testemunha não conversasse com a outra, iam aos cartórios, às prefeituras, enfim, eles se cercavam de todos os cuidados científicos para que não houvesse a menor dúvida quanto à veracidade das informações. Bem, eu estou falando de Ian Stevenson e falei muito pouco das criancinhas. O nosso tempo é muito curto para falar sobre esse assunto, Theo. Então eu vou ter que dizer. Beleza. Lembrando que o artigo que nós estamos discutindo, de Sidney Fernandes, ele é baseado em um vídeo do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, e o Sidney nomeou esse artigo como Evidências da Continuidade da Vida. Aliás, Theo, esse Ah, artigo, esse vídeo está à disposição de quem queira assistir na íntegra no YouTube. Sérgio Felipe de Oliveira fala sobre reencarnação, sobre códigos manuais, transes, obsessões, mediunidade, enfim. Foi dali que eu tirei esse texto. Então, quem quiser assistir ao vídeo do professor Sérgio Felipe, fique à vontade. beleza. Sidney, ontem você começou, né, a sua resposta, como o nosso tempo aqui no programa ele é um pouco curto, mas aí você deixou um gancho para hoje. Aí eu faço para você a pergunta. Essas situações de lembranças de outras vidas, elas acontecem
só com crianças mesmos? Ela vai até determinada idade? Ela pode passar? Como funciona isso, Sidney? Os estudos do professor Ian Stevenson abrangeram crianças entre 4 e 6 anos. Temos casos assim excepcionais de adultos que têm relembranças, jovens, adolescentes. Mas normalmente a criança, ela está no processo ainda inicial da sua vida, elas tendem a ter mais recordações, mais frescas. Então, são crianças que aquelas que veem amiguinhos imaginários e alguns casos bem específicos, Theo. De repente, uma criança começa a se lembrar de que ela já teve um outro nome, que já morou numa outra cidade, que lá ela teve filhos, que teve isso, teve aquilo, que são elementos assim propícios para a pesquisa científica. Então, eu me lembro de um caso, Theo, que eu já narrei aqui, vou repetir, em que na Índia uma criança começou a dizer: papai, eu já morei em tal cidade. Ele não levou muito a sério. E a criança voltou: ah, lá eu tinha esposa, tinha filhos, e eu tinha uma confeitaria. Aí a criança insistiu e o pai levou essa criança até essa cidade. Chegando lá, a criança conhecia bem a cidade, sabia onde era a prefeitura, sabia onde era a tal da confeitaria que ele havia mencionado, que, por sinal, estava sendo tocada agora por um primo do personagem que a criança disse que havia sido. Aí ele levou a criança até a casa que supostamente era dele na vida anterior, reconheceu os filhos, a esposa, os nomes. Eu não sei se você está lembrado, Theo, quando ele chegou lá na confeitaria, estava passando ali uma pessoa lá fora e ele gritou assim: Yasmin, cadê o dinheiro que você me deve? Os assessores do professor Ian Stevenson foi atrás. A princípio ele não admitiu, mas depois falou: olha, não é para você pagar a dívida, não. É só para confirmar se você devia algum dinheiro para fulano. E ele confirmou que devia. Então são detalhes assim preciosos que foram catalogados pelo professor Stevenson e a sua equipe. Então, Theo, nosso tempo é curto e eu já preenchi o tempo de hoje. E amanhã, se você tiver alguma pergunta, você volta ao assunto. Mas por aí nós estamos vendo que o assunto realmente é vasto e precisa ser bem estudado e bem refletido. É uma das provas, ou pelo menos uma grande evidência, de que nós vivemos muitas vidas. Sidney, nós estamos falando de seu artigo, Evidências da Continuidade da Vida, que você elaborou através de um vídeo do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, que inclusive você disse que está disponível no YouTube, as pessoas procuram e veem o vídeo na íntegra. Ainda, Sidney, falando sobre essa situação desses estudos, principalmente do Ian Stevenson, que você cita aqui no nosso programa, e esse estudo nessa faixa etária, que você falou mais ou menos aí de 4 a 6 anos. Eu pergunto para você, Sidney, essas lembranças, você já falou muito do esquecimento aqui também. Isso seria o quê? Trazendo para os termos atuais, um bug da espiritualidade? Deixar essas lembranças ou isso acontece esporadicamente, não são todas que têm essas lembranças, sejam com mais força ou com menos força, Sidney Fernandes? É um fato esporádico, raro, e, inclusive, nos tempos atuais, eu não tenho notícias de que esteja acontecendo. Na época do professor Ian Stevenson, eu já citei no programa anterior também aquele hindu Banerjee. Aliás, as pesquisas do Banerjee da Índia é que chamaram a atenção do professor Ian Stevenson, um canadense que trabalhava na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, foi esse cientista hindu que levou o professor Ian Stevenson a essas pesquisas, que também depois foram retomadas aqui no Brasil pelo o xará do nosso técnico aí, professor Hernani Guimarães Andrade. Mas são fatos esporádicos. E
Não sei se é ignorância da minha parte, não tenho atualmente conhecimento de que isso esteja acontecendo. Pode estar acontecendo, mas eu não sei. A verdade é que durante um período de tempo, o professor Ian Stevenson, o professor Hernani, receberam notícias do mundo inteiro, e o professor Banerjee também, notícias do mundo inteiro. Eles viraram assim um polo de concentração, de convergência de informações, principalmente de crianças entre 4 e 6 aninhos de idade, com essas lembranças detalhadas das vidas passadas. Ora, a criança fala sempre a verdade, e não apenas por serem crianças, mas as equipes dos cientistas correram atrás de provas documentais aos cartórios, às prefeituras, testemunhas, tomando cuidado para que as testemunhas não conhecessem nem a criança, nem os pais dela, para que eles se comunicassem. E depois, as pessoas que foram pesquisadas, entrevistadas, como no caso lá que eu citei da Índia, uma não conhecia a outra. E é aquele fato que eu falei para você, que aquele menino estava lá naquela padaria e de repente passou uma pessoa lá na frente e ele gritou: "Oh, você deve dinheiro para mim!" E a princípio ele negou, porque ele não queria pagar o dinheiro, né, que ele devia. Mas aí os assessores de Stevens falaram: olha, nós não estamos aqui para cobrar, queríamos só confirmar se o que esse menino falou é verdade, porque ele está dizendo que fulano no passado emprestou dinheiro. É verdade, ele me emprestou dinheiro mesmo. Então, é isso que nós queríamos. Aí tomaram os dados dele, documentaram, depoimento assinado, enfim, são provas incontestáveis. E tem um outro fato que, se você me permitir, Theo, amanhã eu vou contar, quando esse menino foi na casa em que o personagem que ele dizia que era a reencarnação, ele foi lá e foi conversar com a suposta esposa e os filhos dele da vida anterior. O artigo da vez, Evidências da Continuidade da Vida, baseado em um vídeo do doutor Sérgio Felipe de Oliveira. Você ficou de nos contar mais uma situação em toda essa vasta, esse vasto estudo, né, sobre as situações de vida após a morte, lembranças de vidas passadas. E se sobrar uma brechinha, eu gostaria que você falasse alguma coisa, Sidney. Muitas pessoas não acreditam nisso. É para não assumir a responsabilidade de que tem um compromisso depois dessa atual vida? Sabe, Theo, as pessoas tendem a concentrar a sua atenção na vida atual. Como nós precisamos ganhar a vida, cada um precisa ganhar o pão de cada dia, parece que a gente se esquece, Theo, de que nós todos temos um tempo limitado aqui na Terra. Nós vamos permanecer aqui por alguns anos. E as pessoas ficam preocupadas e acabam se empolgando com as coisas materiais e se esquecem de semear para o futuro. E quando nós sabemos que todos nós um dia vamos morrer e temos que estar preparados. E aí a gente se apega nesta situação de materialidade e não dá atenção para fatos como esse, relacionados com religião, com filosofia, vida depois da morte. Qual vai ser? Não, eu vou pensar nisso quando chegar a hora. E nós sabemos que todos nós estamos sujeitos a, de uma hora para outra, morrer. E daí? E nós vamos chegar despreparados? Não é que a gente tem que ficar só falando nesse assunto, né, Theo? Mas É. temos que, sim, pensar, seja qual for a religião que a pessoa tenha, todo dia tem que fazer a sua oração, a sua introspecção, a sua análise interior, para que, se de repente a gente partir para a vida verdadeira, que é espiritual, nós estejamos minimamente preparados. Então, respondendo à sua pergunta, é a atenção que damos exacerbada às coisas materiais.
É claro que todos temos que ganhar a vida, comer, cuidar do corpo, mas não podemos esquecer que a vida continua. E esse tema reencarnação, então, as pessoas, como as suas religiões não contemplam, eles deixam para lá. Mas, Theo, eu acabei tomando todo o tempo de hoje. Você tem mais alguma perguntinha aí para encerrar a quinta-feira? Eu não sei se dá tempo, né, você ficou de citar, o exemplo lá de que ele voltou na casa e fizeram com que a criança passasse por uma situação que ela comprovou mesmo que era quem ela estava falando, você disse que ia falar sobre isso hoje. Então, aquela criança, eu estou citando um dos casos. Eu acabei de Um dos mandar casos. para o livro 20 casos sugestivos de reencarnação, acabei de mandar para a correspondência sua. Inclusive, se você depois, se tiver alguém interessado em saber mais sobre o assunto, você está autorizado a mandar esse livro para a pessoa. Mas Aham. essa criança, que é um dos casos do professor Stevenson, chegou até a casa e reconheceu a que teria sido a sua esposa na vida anterior, os filhos. E aí um dos filhos falou assim: Olha, se você foi nosso pai mesmo, onde estão as joias da família? E ele levou todo o pessoal até o fundo da casa, no local onde ele havia enterrado as joias. Ninguém sabia disso. Aí foi uma prova incontestável de que realmente aquela criança era a reencarnação dos pais daquelas crianças e marido daquela mulher que estava ali. De segunda a sexta ao meio-dia e no canal Sidney Fernandes às 17 horas. O artigo da semana, Evidências da Continuidade da Vida, que o Sidney baseou-se em um vídeo do doutor Sérgio Felipe de Oliveira, é o assunto que estamos conversando e vamos falar ainda nessa sexta-feira. E para isso, eu cumprimento Sidney Fernandes. Sidney, seja bem-vindo a mais um Fagulhas. Muito obrigado, Theo. Um grande abraço. Você está me saindo um repórter investigativo. Você está escarafunchando aí para saber alguns detalhes. É um assunto extremamente vasto, né, Theo? A gente, em 4 minutos, quase que não dá para tocar. Mas estou à sua disposição. Sidney, não para encerrar, mas pelo menos essa semana, né, a gente ainda falar sobre isso. Você trouxe trouxe um caso de várias situações, principalmente estudados pelo Ian Stevenson. Com certeza tem muitas outras pessoas que também fizeram esse tipo de estudo, mas o dele é um dos mais conhecidos. Aí você falou que recentemente não temos conhecimento dessas situações. Claro, elas podem existir, mas a gente não tem tanto conhecimento. Você acredita que antes, Sidney, quando isso era uma coisa assim, vamos dizer, mais comum, esse assunto era tratado de uma maneira errônea? Você acredita que crianças com esse tipo de pensamento, essas ideias, eram, sei lá, taxadas como uma criança que era maluca, que tinha alguma deficiência, que tinha algum problema? Como você analisa a linha dessa situação lá atrás para um dia como hoje? Que se isso acontecer hoje, a gente já tem uma direção, mas como seria isso antigamente, Sidney? Você tem alguma ideia? Sabe, Theo, esse assunto foi levado mais a sério em países reencarnacionistas. Uma grande parte de mais de 1 bilhão de habitantes da Índia, uma parte do país é reencarnacionista. Então, os casos lá são levados a sério. Na Irlanda também surgem muitos casos, mas em países por trás da cortina de ferro e em países assim muito católicos, evangélicos, realmente você tem razão. As crianças, quando começam a falar isso, as pessoas não estimulam. Falam que é bobagem, é imaginação da criança. E principalmente, Theo, por que, que o professor Ian Stevenson ficou com essa faixa etária entre 4 e 6 anos? Porque a partir daí a criança começa a se esquecer. Aquele caso que eu lhe falei lá, dele ir na confeitaria, que ele falou do indivíduo que passou por ali, que devia dinheiro para ele de uma vida anterior, esse menino, quando chegou, dali a alguns anos, ele não se lembrava de mais nada. Ele só sabia aquilo que ele havia tido e conhecimento através das pessoas que o entrevistaram. Então, ele só sabia de ouvir falar.
Então, ele não realmente lembrava-se de mais nada. E é o que acontece geralmente com as crianças que têm essas lembranças. Quando chega assim o comecinho da puberdade, né? Chega na adolescência, eles não lembram de mais nada. Por isso que o professor Ian Stevens ficou com essa faixa etária de 4 a 6 anos. E por isso também é que mesmo crianças que tenham recordações, tanto naquela época quanto na de hoje, não são levadas a sério, apenas por países que têm já a cultura da reencarnação. Por exemplo, na China, há muitas pessoas que aceitam a reencarnação. No Japão também. Na Índia, muitos aceitam. E na Irlanda, eu sei que há muitos casos que aparecem por lá. No Brasil, o professor Hernani viu muitos casos. Se você pegar pela internet, você vai achar lá muitos casos. E devem existir casos atuais. É que eu não estou acompanhando o assunto e não posso afirmar com convicção. Mas realmente são assuntos importantíssimos. Nós deveríamos ter a mente aberta, não importa a religião que tenhamos. Porque hoje, muitas pessoas. Hoje isso é objeto da ciência. Eu jamais imaginava, Theo, que surgisse uma especialidade na ciência médica da terapia das vidas passadas. E hoje é muito comum. Aceita essa terapia de pessoas que têm recordações espontâneas e conseguem, através da hipnose, da indução, do transe, solucionar traumas que trazemos de vidas anteriores. Se você quiser, na segunda-feira, a gente pode até tocar nesse assunto. Mas, por hoje, nosso tempo está estourado. Obrigado, Theo, pelas suas perguntas. Obrigado aos ouvintes. Fiquem agora com o Paulinho Ferreira, que está chegando. E eu desejo a todos um excelente final de semana. Até a semana que vem.